Olha a importância do transporte rodoviário de cargas. Tudo, basicamente, se hoje está aqui essa água, nós estamos com essa roupa, é porque existe o transporte rodoviário de cargas. O empresário de transporte, ele acorda devendo mais do que ele faturou ontem. Então, quando a gente fala em lei, ela é importante, mas ela tem que olhar o todo, ela tem que conhecer a realidade, né, do dia a dia de quem está lá na estrada. Não existem pessoas ruins ou empresas ruins. Existem pessoas certas nas empresas certas. O nome dela é sinônimo de precisão, liderança e coragem. Ela começou de baixo, aprendeu a dominar os números no chão de fábrica e se tornou uma das maiores especialistas em gestão e processos do nosso país. Hoje, ela lidera um dos maiores sindicatos de transporte do Brasil e assumiu a missão de transformar o ecossistema que move o PIB da nossa nação. Uma mulher forte, corajosa e movida por propósito. Seja muito bem-vinda ao CarraroCast, Rafaela Cozar. Olá, amigos! Um dia muito feliz. Vamos gravar mais um CarraroCast, o ecossistema para transportadoras de elite. Essa ideia 360 é visão geral, o transportador tem que ter isso. E hoje é um dia muito feliz, porque eu estou aqui com uma amiga que foi difícil a agenda dela para estar aqui. Ela começa aos 17 anos como estagiária dentro da Nestlé. E lá ela aprendeu muito, fez muito, evoluiu. E depois de 11 anos estava como controller. Aí passou a ser mãe da Ju, né? E aí ela se deu o tempo de paralelo a isso, trabalhar numa empresa de energia elétrica, né? Viajava muito já como controller. E ela dividiu ali, tirou um ano sabático para cuidar da Ju, né? Que é os maiores valores, os maiores tesouros que a gente tem na vida, né? E aí ela vai para dentro da transportadora da família, que é a RBL, direto ao ponto. Ela, diretora da RBL, direto ao ponto, Roda Brasil Logística, lá com meu irmão Rogério, amigo, a gente viaja junto, a gente tem estado junto. E a Rafaela veio trazer muita cor para essa transportadora, que já era de elite, né? Eu sei da trajetória dela, foi para dentro com um jovem, ali foi no estava em tudo que é evento, buscando conhecimento, né? Isso é fantástico, porque o conhecimento é aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos torna, né? E hoje ela está numa posição difícil, ao mesmo tempo que visa contribuir muito para o transporte. Ela é presidente dos maiores sindicatos de transporte do Brasil, o Sindicamp. Então é com grande prazer, grande satisfação que eu te recebo aqui hoje, Rafaela Cozar, muito bem-vinda, e deixa aí seu recado do que nós podemos ouvir e tá ali passando de conhecimento para os nossos ouvintes. Que legal, Carraro. Tô muito feliz de estar aqui. Como você disse, né, a gente tentou planejar bastante a minha vinda aqui. A agenda tá corrida, o ano de 2026 tá intenso, mas que bom que deu certo. Tô muito feliz de estar aqui, compartilhando com vocês aqui muita informação. O bate-papo vai ser muito gostoso, então muito obrigada pelo convite, por estar aqui. A minha equipe que tá lá, né, no dia a dia, tocando, né, a minha equipe do Sindicamp também, que contribui demais para que eu possa estar, né, representando aqui e contribuindo mesmo. O objetivo, né, o meu propósito de vida é fazer o transporte de cargas ter a importância que ele merece no Brasil. Esse é o meu principal propósito hoje de vida. Que legal, um propósito pelo coletivo, um propósito pelo setor, né, dar as mãos e estarmos juntos, né, Perfeito. e tudo mais. Eu já vou começar com uma coisa bem delicada. Qual o maior erro que um transportador... Vocês são uma transportadora de elite já, eu sei, conheço. Qual o principal erro que um transportador pode cometer hoje? Carraro, é o seguinte, eu poderia dizer 5 maiores erros de uma transportadora, mas eu vou eleger o número 1. É o mais importante de todos. Não conhecer os seus números. Não conhecer os números. Hoje, o transportador, ele é o único setor que
O empresário de transporte, ele acorda devendo mais do que ele faturou ontem. E ele não sabe como vai ser o dia dele. Então, você não conhecer seus números, você não saber o seu custo por quilômetro rodado, os seus custos administrativos, o custo do caminhão, o custo dos juros, você está nas mãos do acaso, nas mãos da sorte. Tá. Eu tô no ramo há tá. Eu tô no ramo há 40 anos, atendendo transportador, vivendo a vida, sendo conselheiro, ouvindo muito e levando conhecimento. Temos um ecossistema com várias soluções para o transporte, seja de controle de abastecimento, que é o número 1, controle de manutenção, sistemas de adquirir financiado, consórcios e tudo mais, né? E eu tenho ouvido que há 30, 40 anos atrás, um transportador mal administrado sobrava dinheiro ainda. Hoje é assim? Muito pelo contrário, né? Essa gestão mudou muito, principalmente por, obviamente, questões de custo, né? Os custos estão cada vez mais apertados, a margem está cada vez menor para o transportador, tá? E também entram muitos assuntos regulatórios, a lei mudou muito, né? As exigências regulatórias mudaram totalmente, a parte securitária mudou totalmente. Então, antes, né, e eu vou dizer até há 10 anos, 12 anos atrás, quando eu entrei no transporte, era totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo um momento muito especial no transporte. Então, se você não tiver os centavos controlados, você, né, muitas vezes é ali que está o segredo da sua margem, é o segredo do seu lucro. Então, você tem que estar em cima, diferente de 20, 30 anos atrás, né, que o diesel custava 25 centavos, né? Me contam. E hoje ele custa, né? Ainda mais agora com essa questão do diesel esse ano, 2026, com guerra e tudo mais, R$ 7, R$ 8, dependendo da localização. Então, olha a diferença, olha quanto que ele representa dentro do seu custo do diesel, né? Do seu custo de transporte. Então, cada detalhe ele importa. Cada detalhe ele importa. Então, você ter os seus números te dá a noção, te dá a referência do que você tem que dar prioridade para você trabalhar no seu dia a dia do transporte. Então, você tem que conhecer tudo para saber ali aonde está. E por cada tipo de transporte, a sua prioridade vai ser uma. Então, dependendo do seu tipo de transporte, o diesel vai ser mais importante, né, do que o seu pneu e assim por diante, né? Em outros casos vai ser. Então, você tem que entender muito o seu segmento, o tipo do transporte que você faz, conhecer os seus números, conhecer o seu custo para saber onde você vai dar foco. Tá. Então, se o maior erro é não conhecer os números, o maior acerto, Gestão profissional. gestão profissional, Isso aí. que é conhecer os números e, a partir dele, tomar providências de evoluir, de ter sistemas de controle e tudo mais. Então, Exatamente. E gestão profissional, Carraro, ela não significa trazer profissionais para a sua empresa. Às vezes, a empresa é pequena e ela não pode trazer esse tipo de profissional, ela não tem condições. Mas o dono pode se profissionalizar, ele pode estudar, ele pode ir atrás de conhecimento que hoje, né, com a internet, os podcasts e muita informação que a gente tem, ele pode ter esse conhecimento, tá? Então, se você não pode trazer um profissional para a sua empresa, se profissionalize. quer dizer, então, eu entender. Aí tem uma grande felicidade na RBL, que você é controle. E o controle, ele é controlar tudo, inclusive ações, atividades e números, e de uma empresa grande depois para outra empresa grande, que é a RBL. Dá para usar os princípios aprendidos na indústria aqui no transporte e logística? Eu uso todos, cara, eu uso todos. Quando eu saí da indústria e fui para a Roda Brasil, eu trabalhava muito com metodologia, eu implantava muitos projetos, né, nas unidades ao redor do mundo, inclusive com culturas diferentes. E quando eu sentei no transporte, eu falei, gente, vai ser tranquilo, vou lá, vou implantar assim, assado, já tinha, né, o Rogério já tinha me passado quais eram os objetivos, o que ele queria alcançar, e aí dentro disso eu fiz o meu planejamento, e quando eu sentei para fazer isso no transporte, não deu certo. Não foi bem assim, né, toda essa experiência e essa prática que eu tinha das metodologias mesmo. E aí o que eu fiz, Carraro? Eu desci, né, e fui pra oficina, Na fui falar base. fui falar com os motoristas, sentei com todas as pessoas do escritório para entender o trabalho de cada um.
Fui pedir para o Rogério me levar nas visitas, né, com os clientes. Eu fui conhecer todo o ecossistema de transporte, comecei a receber os fornecedores, porque eu fui de fato entender. E aí sim, junto com as metodologias, com o meu conhecimento, eu consegui implantar. Então eu diria que assim, um grande diferencial da Roda Brasil hoje, a Roda Brasil Logística, ela é uma empresa que hoje tem todas as certificações de transporte que uma transportadora pode ter, hoje a Roda Brasil tem. E isso foi devido ao que a gente plantou lá atrás, que é de fato focar em processos, em procedimentos, em ter números, né, em ter, controle mesmo. A última certificação, que foi a OEA, que foi assim, né, eu divido com vocês aqui, confesso que foi uma alegria muito grande a gente ter alcançado, é uma certificação muito difícil, né, da Receita Federal, e a gente terminou essa certificação com um elogio Que legal. de o auditor ter falado: "Olha, eu confesso de não ter visto uma transportadora com controles e com mapas, né, de processos tão fortes quanto eu estou vendo aqui". Então isso para mim, né, é uma realização, porque mostra que um trabalho bem feito, né, desde a base, né, crescer desorganizadamente, eu diria que é um daqueles 5 erros. Quando você cresce organizado, obviamente você vai crescer organizado, você vai ter que adequar seus processos para o tamanho da sua empresa naquele momento. Mas quando você já cresce com esse estruturado, é muito mais fácil o seu crescimento. Não que ele seja fácil, mas você cresce, né, mais naturalmente, você ajusta, né, mais focado. Então, quando você olha para isso, isso faz toda a diferença, tá? E isso foi uma coisa que a gente alcançou dentro da Roda Brasil, fazendo isso desde 12 anos atrás, desde quando nós éramos, né, bem menores e que isso foi crescendo. Então isso hoje faz parte da cultura da empresa. Legal. Então vamos dizer que Rafa, posso chamar de Rafa Por aqui? favor. É com muito carinho. Então a Rafa dá oficina ao cliente. Isso Vamos chamar mesmo. e foi simples, todo mundo chegou lá, a Rafa falou: "Ó, vamos organizar aqui", todo mundo: "Ai, que delícia, fez festa?". Não, obviamente que não. Não? Não, organizar dói, né, organizar incomoda, organizar, né, seguir processos, As pessoas não estão preparadas limita a para isso, gente, pra as pessoas alteração. ainda não estão preparadas, imagina 12 anos atrás, foi um desafio bem grande. Elas ainda não estão preparadas quando a Mas gente aí como fala que você disso. conquista isso? Porque nós vamos de pessoas. Nós sozinhos não Exatamente, fazemos nada, você precisa de perfeito. equipe. Qual o segredo para você conquistar o time? Porque se você não conquistar, não vai. É igual a seleção brasileira, então é uma época de Copa aí, se o jogador não der o braço, não vê a direção, né? Ancelotti, ó, isso aqui que nós vamos fazer. Eu já vi, já acabou de sair ontem, né? Então não sei quando isso aqui vai ser produzido, mas acabou de sair ontem a escalação. Eu vi que tem ali gente sênior, gente famoso, uns novinhos no meio. Isso aí. Ele tá formando uma equipe bem coesa e o Brasil vai ser campeão se eles conseguirem se dar o braço. Se eles Exato. se derem o braço e falar vamos junto que ninguém vence a gente, eles vão vencer. Como que você conquistou o seu time usando essa analogia ali? Primeira coisa, escutativa. Escutar antes de falar. Escutar antes de falar. Às vezes você ia falar já era ideia de alguns, mas se não fosse ideia sua, ideia deles comprou mais fácil. Exatamente. E gente, quem tá no campo sabe muito. A gente não sabe o tanto que eles sabem, mas a gente tem que aprender a perguntar. Mais importante, né, do que a resposta, é como você pergunta. Clareza na pergunta. Isso mesmo. Você tá tendo clareza? Olha que insight dela. Você, empresário, não vai conseguir liderar sem trazer o time. Ao mesmo tempo que você vai trazer o time e ele se profissionalizar, ele está a solução na mão deles. Na hora que você pergunta, você tem certeza que dali mesmo sai o projeto. Você só vai direcionar, mas o Você projeto está só na cabeça deles. Está na cabeça deles. Exatamente, eles sabem o que fazer, você precisa só puxar isso, extrair isso deles, e eles têm que se sentir num ambiente de confiança, né, num ambiente seguro que eles vão poder falar o que eles pensam, tá. E a segunda coisa para você manter isso, então a primeira é escuta ativa, a segunda é resultado. Quando o resultado começa a vir, aí é naturalmente que eles vão se entregando, vão falando mais, Quando vão você fala entregando. resultado, então você escutou eles,
montou um projeto junto com eles, no projeto não era seu, era seus, do time, e aí você fala o resultado, é primeiro o sentido interno, o cara fala, nossa, a empresa ficou mais organizada, tal, Isso tal, aí. ou é resultado financeiro? Não, o O resultado EBITDA. é o resultado, o clima, é os trabalho, é o resultado do Antes tem o trabalho. ser, né? Tem o Passa a ser, ser. o ser. O Gente, financeiro, muito gente, forte. é uma consequência. Quando a gente foca primeiro no financeiro, ele é o último a ser alcançado. Não adianta N focar no não financeiro. adianta focar no financeiro, tá. É pessoas, então a gente tem que ouvir pessoas. Isso muda tudo. E elas têm que se sentir seguras para poder falar, para poder fazer. Às vezes, muitas vezes, e aconteceu isso comigo nesse processo, você tá vendo que vai dar errado. Mas é importante para o processo de amadurecimento da empresa e daquele time, você seguir o que eles estão sugerindo. Obviamente que não vai afetar a caixa, né, resultado da empresa e nem a legislação, a parte regulatória. O erro, ele é importante como processo, como ferramenta de aprendizado e de absorção do conhecimento, amadurecimento da equipe. Sim. E na hora que você vai nessa equipe, você descer para entender e escutar, você encontra pessoas apaixonadas e pessoas que estão no lugar errado. Seria feliz em outro lugar. Dá para ter isso mesmo ou não? Muito, muito. O tempo todo a gente encontra isso. O tempo todo a gente encontra isso. E durante todo esse meu processo, Carraro, teve situações, por exemplo, até que eu fui em entrevista, que a pessoa veio para entrevistar para um cargo, e aí na hora da entrevista eu identifiquei, gente, essa pessoa tem perfil para outra coisa totalmente diferente que nem ela mesma acreditava. E aí teve uma situação que eu conversei com essa pessoa, eu falei: "Fulano, olha, você está aqui para entrevista tal, você foi bem, mas eu vejo que você tem potencial para uma outra vaga que eu tenho em aberto. Você quer ouvir sobre ela? Sobre essa vaga?" "Quero." Ouviu, topou o desafio e foi brilhante nesse cargo. Que legal essa visão, né? Então, muitas vezes, e eu falo sempre isso lá na empresa, falo sempre na Roda Brasil, gente, não existem pessoas ruins ou empresas ruins. Existem pessoas, certas nas empresas certas. Então é tudo perfil. Tem gente que não gosta de trabalhar com processo, e tá tudo bem. Ela tem que ir para uma empresa que está num tamanho que ainda não segue processos. Tá tudo bem. Tem pessoas que, se não tiver uma organização, elas não conseguem trabalhar. Então não adianta elas irem para uma empresa que tem, que não tem processos, elas têm que ir para uma empresa que tem processos. Então, o segredo é fazer essa conexão, né, esse matching. Por isso que tudo gira ao redor de pessoas. Que legal. Então, assim, pessoas falam, ó, essa aqui veio para controlar e ela, na realidade, é boa comercial. Gosto de falar, vou pôr ela lá que ela vai abrir cliente novo Isso e aí, cliente novo sempre. exatamente. Vocês são uma empresa que procura cliente novo todo dia. Todo dia, Que área eu tá? posso entrar, o que que eu posso fazer? Ou seja, visão 360 para o seu mercado. Não é Perfeito. fechado numa caixa. Dentro dessa equipe, você vendeu, você tem uma equipe coesa dentro e nós temos uma peça que sai dentro da transportadora para entregar. Motorista. Qual a importância do motorista nesse ecossistema tudo de ser a imagem da transportadora que está carregando uma mercadoria com a imagem do cliente, com o nome do cliente, pode envolver no acidente, vai estar tudo espalhado a caixa com aquele nome. Qual a importância do motorista nisso? O motorista tem total importância e sabe que é muito assim, eu gosto muito de não ter nascido no transporte, porque me dá uma visão, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era uma transportadora, do que era um motorista, de como era a vida de um motorista antes de entrar no transporte, até mesmo porque eu trabalhei numa indústria, né, uma indústria alimentícia que contratava muito transporte. Totalmente, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente estando no transporte. E hoje, por isso até que eu comentei que um dos meus propósitos é mostrar a importância do transporte. Porque quando a gente fala, né, de acordo com as pesquisas da CNT, hoje a gente tem cerca de 80% do PIB do Brasil, ele é transportado via transporte rodoviário de cargas. Olha a importância do transporte rodoviário de cargas. Então, tudo, basicamente, se hoje está aqui essa água, nós estamos com essa roupa, é porque existe o transporte rodoviário de cargas. Porque ele entregou isso para nós. Então, veja bem, né? Dito tudo isso, qual que é a importância do motorista? Ele é extremamente importante. Então, a gente tinha a visão lá atrás, né, do motorista. Ah, o motorista é o cara que está lá com a camisa aberta até aqui, de chinelo.
Não existe isso, gente. Hoje o motorista, ele precisa conhecer de tecnologia, ele precisa entender de gerenciamento de risco, ele precisa entender de tantas coisas, né, que para ser motorista precisa ser especializado, né, nas empresas que realmente, fazem um diferencial, ele tem que saber, né, ele tem que saber muita coisa. Então a gente precisa, ouvir cada vez mais os motoristas, a gente precisa envolvê-los, né, em tudo isso, porque eles têm muito a trazer. E eles também têm muito, a aprender, a profissionalizar. Existe muito, muito emprego, né, tem muita oportunidade dentro do transporte. Eu falo que há 12, 15 anos atrás, a indústria 4.0, ela era o que havia no momento e estava revolucionando tudo. E quando eu entrei no transporte, muito tempo depois, a gente começou a falar de logística 4.0. Então a gente tem uma evolução ainda muito grande para fazer nesse sentido. Então se você quer crescimento de carreira, se você quer, desenvolvimento, se você quer aumentar a sua renda, o transporte é o lugar, porque o transporte ele tem uma margem muito grande ainda para crescer. Primeiro, dado a importância, né, do transporte na economia do Brasil. Hoje, se a gente for olhar, Carraro, o transporte, ele é o sistema circulatório do Brasil. E por que ele é o sistema circulatório? Sem ar, você vive? Não, não. Deixei não. Tira o transporte rodoviário de cargas do Brasil hoje, Vai faltar alimento em uma semana, olha lá, menos disso. menos disso. Então, o transporte, quando ele está funcionando super bem, ele é Vai parar a invisível. indústria que leva matéria-prima, o produto acabado não vai chegar para exportação, para o mercado. Não Nossa, vai ter é o ar, caos. não vai ter ar no hospital, não vai ter remédio no hospital. E por que que não foi vendida essa imagem? Que a gente tem imagem, transportadora, caminhão, causa acidente, mata a gente e não presta. A gente tem uma visão assim da população em geral, repórter propriamente dito, não sei se foi vendido isso, porque realmente o caminhão é um negócio grande, num acidente, se ele tiver errado, ele pode provocar danos diferentes de um carro. Por que você acha que faltou mídia para mostrar essa importância para a população em geral? Olha, eu acredito que sim, né, o transportador está sempre tão ocupado, a vida do transportador é 24/7, está sempre que falta tempo para você. Dedica muito, né? Você falou muito bem. Muito. 24 É por 24 7. por Eu não 7. sei se tem alguém, médico, talvez, quando ele tá no plantão 24, 36 horas, que eu tenho uma médica em casa, sei como é. Ela falava que eu trabalhava muito, agora eu falo bem feito. Na brincadeira, é claro, né? Mas 24 por 7 dedicado, com risco, com cada conjunto na rua em torno de R$ 1 milhão, É isso risco aí. e tudo mais. Eh, Nesse sentido as responsabilidades estão ficando maiores. Nós estamos numa mudança muito drástica, a gente vê pelo seguro e pelas regulações do transporte, né? Mudança do jeito de cobrar impostos, regras mais rígidas, já nos últimos anos, controle de jornada, eh, assim, na área de seguros mesmo, seguro obrigatório era o RCTRC, Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga. Tinha esse seguro obrigatório. Do ano passado para esse, mais 2 seguros se tornaram obrigatórios. O desvio de carga, que é o RC, toda vez que eu falo RC, um seguro de RC, sempre é responsabilidade civil. Viu? Tem mais de 100 tipos de responsabilidade civil, mas tem responsabilidade civil desvio de carga e agora o RCV, responsabilidade civil de veículos, que é a hora que que uma transportadora ou logística contrata um terceiro para fazer esse serviço, enquanto ele tiver carregado com a carga que eu recontratei ele para fazer, se ele causar um dano a terceiro, eu sou responsável e eu tenho que fazer o seguro dessa viagem à parte. Mais 2 seguros, quer dizer, tinha um obrigatório, agora tem mais 2. Depois tem os facultativos, seguro do próprio caminhão, um seguro de um terceiro adicional de 2 ou 3 milhões para um acidente grave. Como que é visto? Porque ao mesmo tempo que ele se torna obrigatório, tem que fazer, ele oferecia um risco que o seguro... Eu vejo que é bom, porque alguns faziam já, e tá... O que é seguro? Seguro, eu não quero correr risco, então eu estou transferindo meu risco para uma seguradora que sabe calcular, cobra um valor para ter risco de milhões, cobra um valor menor para ter risco de melhores. Alguns faziam, mas nem todos. E agora todos fazendo, tipo, todo mundo tem que estar na mesma regra. Eu vou concorrer com a mesma regra, que eu vejo que Mesmo. a grande dificuldade, quando eu estou num jogo, que um corre, um tá numa regra, outro na outra. Cito, por exemplo, imposto, é ruim ou bom? Não sei. Se bem usado é ótimo e tem que ter imposto, porque ali tá
ali que vai o crescimento num país. Mas se um paga e outro não paga, aquele que não paga, teoricamente tem uma vantagem competitiva, depois ele vai ver o passivo na frente, mas enquanto ele estiver fazendo, não colocando na conta o imposto, ele está se sobressaindo a quem paga tudo certinho. Como você vê todas essas alterações e as obrigações que nos últimos 2 anos aí vem com uma enxurrada que está revolucionando o mercado de transporte? Qual que é a sua noção sobre isso? O transportador não tem um dia de paz. Esse é o resumo. Mas brincadeiras à parte aqui, Carraro, a gente está vivendo de fato uma mudança regulatória no Brasil assim sem precedentes, né? Até estudando bastante, que eu estudo transporte, a gente nunca viveu um período tão intenso, né? De mudanças e de alterações. E eu concordo contigo quando você fala, olha, isso é bom, porque a gente coloca todo mundo na mesma regra. Então a regra é do futebol, é bola no chão com o pé, então vai todo mundo jogar. O que não vale é um chuta a bola e o outro arremessa a cesta, dentro do mesmo jogo. Regras diferentes. Então você Regras. acha que é positivo do governo implantar, porque daí todo mundo do mesmo formato, com a mesma regra, quem é mais competente para dentro de casa fazer o serviço. Exatamente. Obviamente que a gente precisa discutir, e aí aqui dá pra gente fazer um podcast só desse assunto, tá? É como estão fazendo. Né? A gente precisa muito discutir como estão fazendo, como estamos fazendo isso. Então você diz, temos que fazer alteração, ela é positiva, mas algumas não. É igual você. Vamos fazer uma analogia. Você sai de uma empresa como controller, dá para aplicar as regras de lá, mas com algumas alterações aqui na transportadora. Desci no meu chão de fábrica, que é lá o pessoal até da oficina, que põe o caminhão em ordem para ir rodar, ele não pode quebrar no caminho, tem que ser bem feito ali, porque senão esse caminhão vai quebrar no caminho, e um frete que era para gerar valor vai gerar prejuízo. Então, você colocou muito bem. Né? Então, no futebol, eu não posso fazer gol com a mão, não posso fazer gol impedido. Né? Isso aí. Então, tá tudo ali no transporte, tem que pagar imposto, o caminhão tem que estar bonito, tem que estar limpo, tem que cumprir jornada do motorista. Né? A gente vê exemplos que não adianta deixar o motorista 10 horas carregando, que daí ele vai demorar mais 13 horas para sair. É melhor pôr um para carregar, o outro que acabou de carregar já sai rodar e tem porque o caminhão parado é perda de dinheiro. Aí você fala, tem que fazer, mas não está 100% alinhada. Falta representante nas assembleias para que entenda o negócio aqui na base e coloque lá de uma forma justa as coisas e mais coerente com o transportador. É É isso que isso falta? que falta, falta representatividade, né? E aí que entra, né, as entidades, os sindicatos, tá? Porque o transportador sozinho, né, ele tem uma vida ali intensa dentro da empresa, ele não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, né? E aí entra de fato as entidades, entra os sindicatos para poder apoiar. Os sindicatos eles servem justamente para ser esse elo, né, entre governo e empresas, para ser o elo entre inovação e operação, né, para ser o elo da legislação e da prática, né, do dia a dia, porque muitas vezes quem está lá legislando, não conhece como é, por exemplo, vamos falar de jornada, é super importante jornada, todos merecem descanso, precisa descansar, né, e entendam, né, para o transportador é importante que o motorista esteja descansado, porque isso traz mais segurança, traz um melhor atendimento, então o transportador quer de fato, né, que o seu motorista descanse, mas aonde a gente está pondo esse pessoal para descansar? Quais são os pontos de parada que nós temos disponíveis hoje no nosso Brasil? E aonde esses pontos de paradas eles estão disponíveis? Então, quer dizer, tem que pôr a lei, mas tem que ter também um lugar para porque eu falo, ó, você vai ter que parar. Aí você está numa rodovia, sem acostamento, no meio do mato. Onde você para? É isso que você está falando. Então, Exatamente. tinha Olha que a minha ser. segurança, olha o ambiente que eu estou colocando aquele motor. Não tem outro lugar para ele parar. E aí, se ele não parar, ele é penalizado. Só que se ele para, ele está correndo risco de segurança, ele não tem um lugar adequado, né, para higiene, ele não tem um lugar adequado para as refeições. Então, quando a gente fala em lei, ela é importante, mas ela tem que olhar o todo, ela tem que conhecer a realidade, né, do dia a dia de quem está lá na estrada. Né? Então, no Brasil, quanto de rodovia a gente tem pavimentado? O quanto não está pavimentado? O quanto que são pistas simples que não tem ou um PDD, que é um ponto de parada e descanso, ou um posto mesmo que seja.
E aí, como que eu vou fazer esse cara parar? Tem lugares sem acostamento. Eu tenho caminhão que toma porque simplesmente ele precisou parar, ele tem que pôr uma roda fora, tem um desnível e ele... É isso. Então, a gente tem que olhar como um todo e a gente precisa mostrar isso, né, para o nosso poder público, de como é a prática do dia a dia. A gente tem que pôr esse cara dentro do caminhão, né? Ou tem que, de fato, mostrar a realidade. A gente tem que estar lá falando, a gente tem que ter representatividade. E a gente tem que apoiar as entidades que podem fazer essa representatividade, né? Então vai um recado para você, transportador. Se você tá alheio só reclamando, se junte à categoria, porque nesse setor que é super importante, se a gente pegar a força que a gente tem, não é na maldade, é simplesmente nos fazermos ouvido para o governo entender e fazer regras que possam ser cumpridas e, ao mesmo tempo, dos impostos bilionários que o setor cria, sejam direcionados uma parte para mim ter estrutura nas estradas para parar, para cumprir o que eles mesmos obrigam nós. Então se junta. E já entrando nesse assunto, né, a Rafa, de controller de uma multinacional, para uma empresa de energia, para a RBL, e daí vou dedicar aqui dentro muito serviço, eu sei que tem muito serviço, mas aí ela se envolve com o Conjovem, acertadamente, depois o Sindicamp, né? Então, como que essa história de eu tenho tanto para fazer aqui, mas ao mesmo tempo vou fazer que a minha empresa sofra um pouco, porque não vai ter o 100%. Isso aí. Para que eu esteja em evento, eu sei, elas do transporte, não sei o que tem, nós nos encontramos em vários eventos, porque eu também, hoje, sou uma voz, né? Então, quando eu comecei e fiquei amigo do JJ, ele falou assim, cara, o que vale uma luz escondida debaixo da cama, que é bíblico? Uma luz tem que ser falada. Então, a gente, em poucos meses até aqui, tem sido uma luz e uma voz, em detrimento do meu irmão Marcelo Carraro, do Jorge Pinto, do Paulo Martins e de toda a equipe lá de mais de 100 funcionários que cuidam disso hoje. Em detrimento, eu estou sendo mais uma voz aqui do transporte, que apesar de ser seguro, está no meu coração. Hoje nós temos mais de 3 mil clientes, entre Carraro, entre Trucpag, que foi uma coisa que surgiu na nossa cabeça e teve pessoas que nos abraçaram, foi como o CEO Cássio Cifio, de lá de Porto Alegre, que toca essa empresa, né? Toca o ecossistema só de Trucpag, são várias empresas com várias soluções, não estamos aqui para falar disso. Como que foi a decisão e a conversa lá com o Rogério? Eu tenho certeza que de vez em quando, e daí? Você está fazendo mais lá do que aqui? Quase todos os dias, né? Ele me cobra. Aproveitando aí, ó, não tô justificando, hein, chefe? Carraro, olha só, o transportador sozinho, ele sobrevive. Unido, ele evolui. Presta bem atenção nisso, o transportador sozinho, ele sobrevive. Sozinho sobrevive. Unido, ele evolui. Olha só, sozinho, isso eu compartilho. É frase sua, sozinho não evolui. Eu conheço gente que tá lá, esfriou, né? Tá vivendo capengando do transporte. E agora, unido faz acontecer. Evolui. Faz acontecer, Unido, evolui. unido, a gente une forças, a gente leva conhecimento. Quando tem divergência de informação na mesa, a gente chega numa decisão muito melhor. Eu vejo assim, tem você com jovem, atua ali, vamos lá, primeiramente para ajudar o setor, você vai para o Conjovem, né? Eu quero que você explique um pouquinho do Conjovem, mas eu quero que vocês entendam. Eu, quando eu vi o nome Conjovem, são os jovens do transporte, filho do transportador, que vão se reunir para conversar transporte. Mas eu falei, é um bando de jovem que vai lá e tal. Eu fui convidado, fui em um. Fiquei... Olha, eles fizeram Shark Tank na época, uma similar e específico para o transporte, quais os problemas que tem que ter, assistência, oficinas, restaurante e tudo mais, e fizeram lá, eu peguei um monte de insight, um monte de ideia no primeiro Conjovem que eu fiz, fiquei apaixonado por esse programa. Então, vamos falar aqui, fala um pouquinho, é pouco divulgado, o que é o Conjovem, que você já hoje não está mais diretamente lá, mas o que é o Conjovem, o que você evoluiu lá no Conjovem? Perfeito. Eu entrei na Conjovem, Carraro, para conhecimento, para eu poder aprender mais sobre transporte, tá? Esse foi meu principal objetivo quando eu entrei. É a Comissão de Jovens Empresários do Transporte de Carga, tá? Então, ele funciona através da NTC Logística,
tá? Mas ele pertence, cada núcleo pertence à sua unidade. Então, lá em Campinas, ao Sindicamp, quem for aqui associado ao Sindicamp, envie seus jovens empresários para participar da Conjovem Campinas, que inclusive está com uma programação incrível esse ano. Muitas ações, já fizeram visita à fábrica, fizeram muita coisa boa, palestra muito bacana. Inclusive, a gente tem lá a visita, né, para conhecer aí toda a parte de tecnologia da Carraro. Vamos marcar lá com eles. Mas eu entrei para poder aprender sobre transporte, tá? Justamente porque tem esses eventos, essas palestras, se discute muito sobre Primeiro você foi, vou buscar conhecimento para aplicar aqui. para minha Foi buscar empresa, conhecimento lá. para minha empresa. Então eu fui para a Conjovem para poder aprender. Esse foi meu objetivo. Eu sou muito curiosa e de todos os assuntos eu vejo que a gente pode aprender, né? A gente não precisa saber sobre tudo, mas a gente precisa querer aprender. E eu fui para lá para isso. E esse caminho foi muito natural, porque eu fui me desenvolvendo, fiquei um tempo participando como membro da Conjovem de Campinas, e aí depois de um tempo eu recebi o convite para assumir a coordenação daquele núcleo de Campinas. Fiquei 2 anos como coordenadora da Conjovem de Campinas, e aí, Carraro, meu primeiro ano de coordenadora. Meu primeiro evento lá, porque eu tinha organizado, né? Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero, né, deixar ali também a minha marca, o meu propósito. Eu fiz um evento grande. Flávio Batista esteve na inauguração fazendo uma palestra no primeiro evento da Manda um Conjovem. abraço para ele, Flávio, amigo. Obrigado, ó, lembro até hoje, outro dia veio a recordação aqui e foi super legal. Segundo mês a gente fez um de planejamento estratégico, também convidou uma palestrante, fez um negócio super legal. Terceiro mês como coordenadora da Conjovem, pandemia. E eu tinha pouquíssimo tempo de sindicato, eu não tinha ainda, eu estava, né, aprendendo, trocando a roda com o carro andando. Pandemia. E aí nós tivemos que nos reinventar, né, eventos online, conseguir atrair, né, os membros, o envolvimento, a participação dos membros de forma online. Tivemos que fazer uma coisa assim, né, e precisou de muita dedicação mesmo. E para minha grande surpresa, naquele ano, eu recebi o prêmio de coordenadora Revelação. Quantas Conjovem tem no Brasil? Quantas Ai, agora de unidades? cabeça, Mais ou menos, mas 20? não, uma mais por de estado? 30. Quer Umas dizer, 30. tem algumas que são mais do que uma por estado. Exato. Tá, Por exemplo, estado de São Paulo são 6, estado do Paraná é uma só. Então depende do estado. 30, 30 e poucas. Exatamente. Então, assim, no ano de pandemia, né, o meu primeiro ano, eu tinha pouco tempo de casa mesmo, de Sindicamp, pouco tempo de participante, de membro participante. Então, foi uma alegria muito grande de mostrar que, né, assim, o esforço estava valendo a pena, né, que tinha resultado. E aí fiquei mais um ano como coordenadora da Conjovem, onde, gente, eu aprendi demais, demais, é incrível, é impressionante o tanto que a gente pode aprender. Só que esse aprendizado, Carrara, é muito importante, que ele depende do seu nível de envolvimento, do seu nível de entrega. O tanto que você entrega é o tanto que você vai aprender. Então não basta você estar lá apenas. O quanto você está se entregando estando lá. O tanto que você está contribuindo estando lá. Estando lá, pensando o que está ouvindo, evoluindo e principalmente aplicando. Porque eu vejo muitas pessoas participando de 1 milhão de eventos. Mas chega e não implanta nada, não pratica nada. Mudar dói? Muito. E a pessoa não quer sentir a dor. Então tem que estar preparada para sentir dor de mudança. Efeito contrário, quem é contra a mudança, que depois, quando a mudança dá certo, a pessoa aplaude, né? Mas puxou bem a corda contrária também, tem isso. Exatamente. Não é nem por maldade. E aí foi tão natural, né? Foi acontecendo tão natural. Nesse Shark Tank estava lá, criamos um hub de inovação no Sindicamp. Fizemos toda a estruturação de parte de levar conhecimento, gravamos vários podcasts com empresas que já tinham feito implantações, né, startups que tinham feito os programas para o transporte. Então tem um podcast do Conjovem. Do programa de hub de inovação do Sindicamp. Do Sindicamp. Lá nas redes sociais do Sindicamp, no YouTube do Sindicamp, tem todo esse material lá. Convido vocês para buscarem com várias inovações, muito bacana. E depois a gente fez um do próprio Sindicamp, que a gente coletou com os nossos associados quais eram as maiores dores deles. Nós elegemos as 2 mais votadas, convidamos as startups do ecossistema de transporte para entregar uma solução para aqueles problemas, e daí a gente fez uma banca ali de votação
para que a melhor startup fosse escolhida e esse produto fosse disponibilizado para os associados. Então isso a gente fez durante o processo de Conjovem, olha só que interessante. Aonde eu pensei na minha vida que eu ia, né, criar um hub de inovação e isso existe lá no Sindicamp, né, por isso que eu falo que o associativismo, a união faz a diferença. E tudo você foi perguntar: "Ai, como que você foi parar lá, né, como que se hoje você está como presidente do Sindicamp?" Tudo foi acontecendo muito naturalmente. Eu nunca, em hipótese nenhuma na minha vida, pensei, né, em ser presidente de uma entidade de classe. Você se dispôs e aconteceu. Você nunca sonhou assim, vou ser presidente do Sindicato? Eu mal sabia, quando eu entrei no transporte, o que era o sindicato. Eu ouvi o sindicato lá da indústria, né, comentava uma coisa lá e cá, o sindicato está na porta, mas eu nunca entendi de fato o que o sindicato fazia. Eu fui entender estando dentro de um sindicato. E o que é um sindicato nessa visão sua hoje? O Sindicamp sindicato, de ele é uma representatividade, eu vou responder hoje como, né, líder sindical, como presidente do Sindicamp. O Sindicamp, ele é uma entidade, que representa os interesses dos associados, do transporte de cargas de Campinas e região. Então a gente sempre está, primeiro, né, que o sindicato ele tem que fazer, né? Primeiro representatividade, né, entre o poder público e as demais entidades. Ele tem que trazer, né, informações jurídicas, ele tem que trazer profissionalização, né, ele tem que trazer conhecimento. Então hoje o Sindicamp ele tem uma gama de projetos que leva conhecimento para o associado. Nós temos o Inovação Empresarial, nós temos o Conexão Sindicamp, nós temos os eventos da Conjovem, nós temos o grupo de RH, que traz muita informação, tudo que está acontecendo no momento. Acabou de acontecer semana passada a segunda palestra do ano de NR01, apoio para os associados implantar tudo isso. Então o sindicato ele é isso. Só que qual é a grande questão do sindicato, Carraro? É mais fácil eu cruzar o braço e esperar que isso venha pronto para mim, mastigado. Eu quero que eles briguem por mim, mas eu aqui na minha casa. Isso aí. E a gente só pode brigar. Quantas empresas existem associadas ao Sindicamp de transporte? Olha, eu Ao Sindicamp. vou precisar pegar lá com o Mais pessoal ou esse menos. número ali, mas a representatividade ela é baixa. Quando a gente vai olhar, Ele é associado, mas não é presente. sim, E o que nem é associado? É essa a referência que eu o que queria. nem é o associado. Esse número, ele passa aí de 80% da nossa base, que é uma base grande, são 32 cidades que fazem parte do Sindicamp, então é um sindicato grande. Eu diria que 80% não é associado, até um pouco mais. 20%? É pouco. Esse número ele é muito pequeno. Quer dizer, então, quantos transportadores tem nessas 32 cidades? Que a matriz fica nessas 32 cidades que tem o Sindicamp. Tem esse Olha, número deve ter hoje, na base aqui, tô chutando, tá? Uns 5.500 empresas de transporte. Quer dizer, eu tenho 5.500 na região Sindicamp Campinas, dos quais nem 1.000 são associados. Exato. É um número baixo, né? Então a gente precisa inverter isso. Por quê? Porque o Sindicamp só Não, pode. mas deixa eu fazer aqui. Olha só. Chorar em casa sem contribuir não vale a pena. Vocês 4.000 não associados, vocês têm que estar aqui. Não adianta ficar chorando em casa. Se a gente não usar força, vou usar de novo. O Brasil está indo para a Copa. O que adianta falar? Dos 11 que é profissional, eu vou só levar 20%, os dois. Sorteio 2. Os outros 8 não vai e põe outros reserva ou deixo sem jogar. Deus do céu, pessoal. Vocês têm que estar ali, tem que ter um representante. Você é transportador. Nós temos que unir as forças e estar ali. Chamo você não só da região de Campinas. Se una ao seu sindicato, ao Conjovem, vá lá. Ela já falou que tem representatividade, informações jurídicas, treinamento que você pode mandar ao seu pessoal, que é bancado por esse sindicato, né? Talvez tenha que cobrar, porque hoje de graça acho que não funciona, que eu já fui lá fazer palestra tal, né? Não se cobra nada, ao contrário, tem patrocínio, às vezes um almoço, um jantar, e mesmo assim uma dificuldade para levar, né? Exatamente. Então faça um chamado você também, para as pessoas estarem se unindo nessa luta e não só ficar chorando em casa pelas leis feitas que a gente não lutou para elas serem do jeito que precisavam ser. Perfeito. Eu falo sempre lá na minha empresa, eu falo, ó, chorar pro coleguinha, né, do seu colega do lado, vai resolver? Ele vai resolver seu problema? Não. Então não perca seu tempo. Seu tempo é o bem mais precioso que você tem. Use seu tempo para quem de fato vai poder resolver sua situação.
né? Então se associe ao seu sindicato, leve as dores. Obviamente nem tudo a gente pode resolver, porque também não está na nossa mão, né? Nós temos os órgãos reguladores, nós temos as agências como a NTT, nós temos o Ministério do Transporte, nós temos a Câmara dos Deputados, o Senado para falar. Mas quanto mais pessoas nós tivermos, mais representantes a gente consegue ter nesses lugares. Tá? E é isso, assim, a gente vai, através do sindicato, a gente vai levar capacitação, nós vamos levar segurança jurídica, né? A defesa institucional, que isso é muito importante, tudo isso que vem acontecendo ultimamente, a gente precisa fazer essa defesa institucional o que é o transporte de carga, né? Como é estar dirigindo num caminhão. Hoje os caminhões são super modernos, né? Que levam um conforto, muitas vezes mais confortáveis que o nosso próprio carro, que tem muito mais itens de segurança que o nosso próprio carro. Então a gente precisa levar isso para a população de um modo geral, para o poder judiciário, né? A gente precisa mostrar também uma coisa que eu tenho trabalhado muito, Carraro, sem ainda mudar de assunto, que a gente conversa muito com o sindicato laboral, porque nós não somos inimigos, muito pelo contrário. É muito cômodo para o todo que a gente seja visto como inimigo e que a gente se considere inimigos, mas nós não somos. Um não vive sem o outro. O laboral não vive sem o patronal, e o patronal não vive sem o laboral. Então, enquanto a gente está usando o nosso tempo brigando um com o outro, porque você isso, porque você aquilo, porque quem está ganhando com isso? Essa reflexão, lembra das perguntas? Mais importante que a resposta é a pergunta: quem está ganhando com isso? Porque a gente tem que se unir. Então a gente fala muito com o sindicato laboral, o que é importante para eles, para que de fato a gente consiga aplicar e eles também entendam a nossa parte, né? O que eles podem fazer para contribuir, porque quando os dois se contribuem, se complementam, a relação ela vai transcorrer, né, ela vai fluir, vai ser bom para os dois, vai ser importante para os dois. Então a gente fala muito com esse sindicato, para a gente entender as necessidades deles. A gente fala muito sobre jornada, né, porque hoje a gente está com uma questão de jornada importante para resolver, onde os próprios trabalhadores não estão satisfeitos de como a jornada foi decidida pelo judiciário. Então, que é uma coisa que a gente precisa levar para a mesa. Obviamente, não somos nós que resolvemos, porque se fosse, nós já tínhamos resolvido, né? Que a gente tem falado tanto, né, sobre a importância do negociado sobre o legislado, né? Se tem acordo entre as partes, isso deveria prevalecer, porque a gente está muito em linha entre o que eles querem e o que nós queremos. E tem um Então, impeditivo. Então a gente não pode resolver, mas nós podemos ir atrás para colocar todas essas pessoas na mesa para colocar os problemas. Quem pode resolver muitas vezes são eles. Por exemplo, nessa situação é o judiciário que vai resolver. Mas a gente precisa estar lá para falar. E esse é o nosso papel. E nós vamos falar e nós vamos colocar toda essa situação. que é importante, então, é a comunicação. E a comunicação não é você falar, mas ver se o outro está entendendo. Talvez eles criaram regras porque eles não escutaram muito, não entendem. Então, é a conversa na mesa, setor público, esses órgãos regulatórios que a gente pede para vocês, se estão eleitos, se estão aí ou por concurso, por alguma coisa, o que a gente pede para vocês é serem mais abertos, como se fosse uma empresa que tem que entregar, né? Porque hoje funciona como se não fosse uma empresa que tem que entregar, são uma empresa que tem que entregar para o povo brasileiro. Então o que a gente pede para vocês é a abertura de conversar, sentar para a gente resolver, para a gente fazer um Brasil melhor. É isso aí. Conheçam, né? Conheçam do que a gente está fazendo. Então, conheçam uma transportadora, conheçam como é a vida de um motorista num caminhão, né? O quanto tempo ele tem que esperar dentro de um embarcador, muitas vezes sem condições de higiene, sem local para alimentação, por horas e horas e horas. E o que está acontecendo com o embarcador? Nada. E o que está acontecendo com o transportador e com o motorista? Tudo. Você acha que então falta também conversa com o embarcador que precisa do serviço, mas também fica essa visão de somos inimigos, e não somos inimigos, eu tô aqui para te servir, né? A gente tem Exatamente. provocado muito Exatamente, embarcador, Carol, é importantíssimo indústria, isso. né? Indústria e embarcador tá junto. Eu tenho em vários programas que eu tenho pregado isso, que a gente tem que estar na mesma mesa. Eu tenho que atender você como que eu atendo com excelência. E quais as minhas dores para você entender. Que às vezes você entende que por causa de uma hora eu fico um final de semana parado com o caminhão carregado. Então o que você pode fazer por mim para mim não ficar? Porque caminhão parado é custo Brasil, custo transportadora. Exato. E assim, ó, e o que o embarcador precisa entender é o que você fazer isso, se você fizer isso, eu te entrego um serviço melhor ainda, com um custo melhor ainda.
né. Então é isso que a gente precisa fazer entre as partes, né, essa conversa, mostrar isso que vai mudar o jogo, né. Nós estamos aqui do mesmo no mesmo com a mesma cor de camisa. É isso que nossa seleção fazendo aí a comparação que nós estamos fazendo hoje devido à Copa, é isso, todos nós estamos com a camisa verde e amarela. Nós não estamos em times diferentes. Nós estamos em posição de jogo diferentes, mas a camisa é a mesma para todos. É, E o que nós vamos fazer para jogar juntos? Porque a indústria, que a gente chama ela de embarcador. Embarcador quer dizer o cara que tem a carga na mão, mas normalmente é a indústria, né? Ela gosta de ser chamada às vezes de indústria, né? Mas aqui é conhecido como embarcador. Ela tá no core dela a entrega do produto, também não é só produzir, é entregar. E ela precisa do transportador. E vamos sentar para resolver E para ela isso. produzir, ela precisa receber essa matéria-prima, que também é através do transporte rodoviário de cargas. Que se atrasar, pode ficar uma linha de produção parada. É isso aí. O agro, ele também precisa do transporte rodoviário de cargas, porque para ele escoar a carga dele, ele também vai precisar do caminhão lá. E se não tiver uma lógica, pode ser que um navio fique 1, 2 dias parado a mais e aí custa muito. Se um caminhão custa X parado, quanto custa um navio parado, né? A gente que está perto de alguns do commodities, a gente está perto de alguns de algumas pessoas que trabalham no commodities, que é isso aí. A gente ouve, um navio parado custa muito, né? O custo Brasil aumenta e a competitividade hoje é mundial, não existe mais. Antes você tinha territórios, agora não tem. O mundo está se abrindo e eu concorro com outros países que às vezes são mais competentes. Então a gente precisa conversar para a gente ser tão ou mais competente com eles na nossa logística, que aumenta o preço do produto, mas ela é necessária. Então quanto menos vai aumentar, mas com inteligência, né? Deixa eu fazer aqui um pinga-fogo com você. Com tudo isso que nós estamos falando hoje, qual a maior dificuldade do transporte se enquadrar nisso hoje? Se enquadrar. Nessa legislação nova, preços reduzidos, diesel com variação e eu tenho um contrato e ele sobe. Antes, lá atrás, o diesel representava 10, 15% do transporte. Hoje, em alguns casos, do commodity é 40%. E aí, se ele vale 40 e o diesel subiu 20%, ele foi para 50, fica inviável. Então, qual o maior desafio do transporte hoje? Hoje, o maior desafio do transporte é justamente saber esses números, equalizar e saber em que momento que você vai ter que atuar, né? Quando você tem esses números por isso que eu falei que, na minha opinião, o maior erro do transportador é não saber os seus números, é por conta disso. Então, você já viu a notícia que vai ter a questão do diesel, você já sabe quanto ele representa, você já sabe quanto ele paga, você já sabe quanto que ele está representado ali no seu valor de frete, você já tem mais ferramentas para você poder trabalhar. E quando a conta tiver negativa, caminhão parado, trabalhar no prejuízo? Depende. Não é? Depende de uma série de fatores, Depende né? de uma série de fatores, não tem e aí que tá a graça do transporte, né. Se eu tivesse aqui representando a indústria, a resposta seria diferente. No transporte, tudo depende do seu número, dos seus segmentos, da sua dívida, não dá para simplesmente falar: "Deixa o caminhão parado, é melhor". Porque daí também tem o custo, de repente o custo dele parado é 10 e o custo dessa carga é 5 de negativo. E às vezes eu faço por causa disso, na realidade eu tenho que unir para De ter. novo, né, por isso que é tão importante saber esses números e esse custo, isso muda tudo. Agora a conta para saber se ele é negativo ou positivo, tem uma margem de desperdício, né, tem uma margem de desperdício no transporte. Muito grande, muito grande. E é E é isso que causada por quê? Embarcador que foi lá para carregar e ficou 2 dias para carregar, entrega que ficou 2 dias na fila para entregar, o erro do próprio transportador também de não fazer não entender. São vários pontos, Carraro, aqui, tá? Tem desperdício do embarcador, com certeza, com hora de espera, principalmente, tá? Que a gente acaba virando ali um depósito, né? Um armazém de cargas do embarcador, por conta desse tempo de espera. Tem desperdício, né, da própria transportadora, tá? E a gente tem desperdício também vamos dizer assim, do poder público. Porque quando a gente fala ali em rodovias, eu recentemente vi uma pesquisa da CNT, uma apresentação, que mostrava, eu não me lembro agora dos números em percentuais, mas vocês conseguem consultar na página da CNT, o tanto de combustível que a gente gasta mais por rodovias em má condições. E é um número que a gente nunca parou para olhar. O quanto de diesel eu gasto a mais por rodar em rodovias que não estão em boas condições.
E eu faço uma conta que eu gasto X por quilômetro rodado, e daí conforme aquela carga no roteiro, eu gastei 20% a mais por causa disso. Exatamente. Então esse custo, esse desperdício também pode vir aí. E do transportador, ele pode ser por vários motivos, né, que aí entra na gestão mesmo. Então, uma negociação de contratos, uma gestão de riscos regulatórias não feitas da forma correta, né, e aí entra a importância do seguro. Então, deixa eu entender minha pólice de seguro, qual é a minha cobertura, o meu gerenciamento de risco. Tudo isso pode ser um desperdício invisível, que ele não está percebendo. Então, é de saber isso, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Porque às vezes eu contrato uma pólice, mas que não está cobrindo no tipo de produto que eu vou carregar. E aí eu não tenho um seguro, eu estou pagando. Né? Por isso que é a importância, né, de você estar lá, de fato, alinhado com o seu corretor, saber o que você está fazendo, questionar, perguntar, entender o que está escrito ali. Né? Ou seja, não é só comprar serviço, isso em contabilidade e tudo. Eu vejo transportadora que o contador, não menosprezando, ele faz serviço para 5 açougue, 3 mercados, tal, e um transportador. Então, não está contratando o cara certo para fazer, né? Exatamente. Então, o transporte rodoviário de cargas, ele é um setor muito especializado. As pessoas não têm essa visão. Ah, é só entrar no caminhão, subir e transportar. Não é. É um setor muito especializado, que tem muita legislação específica, que tem muita parte regulatória, né, securitária, que você tem que estar atento. Então, e dentro disso pode ter muitos custos invisíveis. Ah, você tem que fazer um gerenciamento de risco dessa viagem. A sua equipe esqueceu. Esquece, você não vai ter cobertura. Mas por quê? Porque meu processo não estava garantindo com que ele fizesse isso. Não estava amarrado. E aí, de novo, custo invisível que eu não vou enxergar, eu só vou entender na hora que eu tiver o problema. E nesse sentido, como eu protejo a transportadora? Processos. Processos. Não tem outra forma. Tem que ter uma pessoa dentro focada em processos, né? Entender o time, criar processo para proteger a empresa, senão... E uma coisa muito importante, Carraro, anota isso porque processo é vivo. Processo vivo. Tente entender o que é isso. Processo vivo. O que é processo vivo? Processo, ele é vivo. O que significa isso? Não adianta que eu escrevi uma vez um processo de como vai funcionar, por exemplo, a emissão de documento fiscal na minha empresa, e nunca mais olhar para ele. Sabe por quê? Porque a legislação muda, o sistema muda, as pessoas mudam, melhorias vêm, novas regulações entram. Então, por que ele é vivo? Porque ele tem que estar o tempo todo sendo revisto e ajustado. Porque senão ele não vai ser eficiente. Você vai falar, eu tenho um processo na minha empresa e eu estou tranquilo. Ah, quando foi a última vez que você reviu? Ai, nem lembro. Acho que é de quando eu criei. Esquece, você não tá, o seu processo não está funcionando de nada. Ele não está te protegendo. E eu sempre falo lá na Roda Brasil, gente, olhem o processo como a sua proteção. Ele é uma ferramenta de proteção do seu trabalho. Porque se você está seguindo o processo, você está protegido. Você está realizando seu trabalho com segurança, em conformidade. Então isso, pro funcionário, pro colaborador que está ali, o processo, se ele consegue entender o propósito, para ele é muito bom trabalhar em uma empresa que tenha processo. Porque ele está muito mais seguro na hora de executar o que ele tem que executar, entregar o que ele tem que entregar. Para ele é ótimo isso. Traz Tem que segurança. divulgar para dentro da empresa, para os colaboradores. Nós somos uma empresa aberta. Pode trazer ideia que nós vamos reanalisar. Exatamente, é Então, isso aí. Tanto que lá na Roda Brasil a gente tem uma gestão exclusiva, né? Uma gestora que fica lá só para cuidar de processos. Para ouvir, meditar e olhar, né? Gozado, sabe? Eu sou a primeira geração do meu negócio porque eu tive que trabalhar com 13 anos. Eu estudava muito a Bíblia e tirei muita lição dali, sem falar agora, né? Mas aí de vez em quando eu começo a conversar, a pessoa fala, olha, eu leio a Bíblia, mas não entendo igual você explicou, né? Eu falei, então, porque você lê. Não é porque lê. Falei, porque a Bíblia não fala para você ler ela, fala para você meditar nela. O que é meditar? Pensar, evoluir. Então traz isso para a transportadora. Você tem que ter alguém de processo que abra a escutativa que você falou no começo. Então tem que abrir a escutativa para ouvir o que a pessoa está querendo dizer, entender, e daí tá sempre um processo vivo, crescendo todo dia. É isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Que E o legal. processo vai sempre te Tô proteger. aprendendo aqui.
O processo ele vai sempre proteger você, vai proteger a sua empresa, vai proteger quem está ali executando ele e vai proteger o todo, né? Ele vai proteger f na parte fiscal, na parte regulatória, vai proteger a imagem da empresa, inclusive. E é legal, olha, uma das melhores que eu fiz aqui nesse sentido de visão, né? Que você vem do outro mercado como controller, que era a indústria, que é muito mais rígida, e o transporte largado, né? Então, talvez eu tenha que ter dentro da empresa alguém com essa visão, né? Você não faz mentoria ainda, né? Não, Não dá tempo, não mas dá vai fazer, tempo. vai fazer. Tô falando, vai fazer. Agenda. Mas vai fazer, com certeza vai fazer, tem muito a ensinar. Em uma palavra, como se define o transporte no Brasil hoje? Vital. Vital. Nós Porte é não somos vital. nada sem transporte de cargas. Tá. E uma mentira que o setor conta para si mesmo? Uma mentira. Porque tem gente que Várias. tem gente que tá querendo ser transportador, já tem 3, 4, 5 caminhão na fila, quer se tornar de um dono de caminhão a transportadora. O que você? Uma que o transporte não é unido. Isso é uma mentira. Eu acho que sim, a gente pode evoluir muito nesse assunto, mas quando eu entrei, que eu tinha aquela sede de conhecimento, que eu queria aprender, eu tive transportadores incríveis, né, grandes referências que abriram as portas para mim, que me ajudaram, que me, né, auxiliaram. Então é sim unido e a gente precisa, muitas vezes as pessoas não fazem mais por conta dessa imagem. Então nós somos unidos, nós queremos compartilhar as informações, mas o mercado fala que nós somos concorrentes, somos inimigos, um tem que matar o outro. Exatamente. Eu sinto isso, né? Como eu falei, dentro do nosso ecossistema, mais Existe de 3 espaço mil. para todo mundo. E quanto mais eu tiver ética e tá junto, a gente vai ter um negócio justo, honesto e o mercado. Olha, eu vindo para cá hoje, nós estamos na Exatamente. Alphaville, aqui no estúdio do Joel, né? Jota, que ele me forçou, eu não tinha estúdio ainda. Ele falou: usa o meu até fazer o seu. Eu não sei, porque eu tô adorando o pessoal dele aqui, então acho que eu não vou montar o meu. Brincadeirinha, tá? Eu vou montar e levar vocês. Já um beijo para você, muito obrigado disso. Mas eu venho de Piracicaba aqui pro Alphaville. Gente, o que tem caminhão na estrada, eu falo, os caminhões, eles transmitem um negócio de valor, de como tá, da riqueza de um país. Porque caminhão na estrada significa commodities vindo, matéria-prima vindo, produto acabado indo, e tá incrível os últimos meses. Eu sempre ouvi isso, há 40 anos atrás, eu sempre ouvia. Não tem caminhão na estrada, a economia tá para baixo. Tá ruim. Tem caminhão na estrada e tem muito hoje. A gente só tem que dar valor e não contar historinhas, né? Então, nesse sentido, nós estamos numa hora de muita mudança de legislação. No Muito. seguro, eu tô falando que são 3 obrigatórios, fora os que o governo fala, porque, por exemplo, ele criou o RSV, maravilhoso. Mas enquanto eu tô fazendo um seguro de 2 ou 3 milhões contra terceiro, que pode ser um dano desse, atropelar alguma pessoa, matar alguém que já tá morto, a vida dela vale para a família X, eu tenho visto ações de isenção de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, eu acerto no RCV, mas erra no valor, 200 mil. Você passa a ser responsável pelo que ele causar. Se for mais de 200 mil, para mim é automático, né? O caminhão contratou um terceiro, causou um dano, 200 mil pelo seguro, o resto, esse caminhão tem que ter o seguro próprio adicional. Se ele não tiver, vai vir pelo transportador maior pela logística. E na minha cabeça, daqui a pouco chega na indústria, porque se eu contratei alguém para fazer o serviço e alguém me contratou para transportar, vai unir todo mundo. É bem delicado tudo isso, né? Então, não seguro isso. Eu sei que na legislação de impostos vai mudar muito, né? Muito. E você, dentro do sindicato, faça uma análise ao que você vê disso aí, de impostos e tudo mais, de toda essa reorganização, o que o transportador tem que fazer, que às vezes ele fica igual barata tonta. Quando a gente fala dessas mudanças, né, e eu até brinco para descontrair um pouco que o transportador hoje ele é aquele boneco de posto de ar que fica para lá e para cá, porque hoje não dá tempo, é uma, é outra, é outra. Mas agora falando sério, são muitas mudanças, né, e ao mesmo tempo do que vem acontecendo. E quando eu falei lá um pouco há um tempo atrás, de que muitas vezes é necessário o que está sendo feito, mas o que muda é o como está sendo feito, esse que você deu é um ótimo exemplo. Então, muitas vezes as próprias transportadoras sofriam algum acidente de algum terceiro que não tinha condições de
reparar o dano. Então a própria transportadora ela está sendo coberta nesse sentido, mas o valor dessa garantia ele é adequado? Então é isso que falta a gente sentar para conversar. E isso que acontece vai acontecer com a reforma tributária, e até antes de falar da reforma tributária, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do piso mínimo de frete, que é uma coisa que neste momento aqui está causando ali muita coisa no mercado para os embarcadores, para os transportadores, para os autônomos. É uma mudança gigantesca e principalmente do que está acontecendo agora, né, que é a legislação do CIOT para todos, que também vai mudar, e aí você começa a perceber que nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está acompanhando isso. E olha, Carrara, o quanto disso foi divulgado, e tem gente que ainda não sabe. Quem que é multado no piso mínimo? Eu tenho transportador, cliente meu, que sabe que eu sou uma fonte de referência, vários deles me ligaram essa semana, que chegou multas lá porque ele aceitou trabalhar abaixo do piso mínimo. Só que, e daí? Eu tenho uma indústria que só me paga isso. Eu tô com o caminhão parado. Nós falamos trabalhar no prejuízo ou ficar parado. E aí ele trabalha, e depois vem uma multa lá grande. O que que ele faz? Ele vai pagar essa multa, ele tem onde recorrer. O responsável pelo pagamento da multa, o responsável pelo frete mínimo, na verdade, pelo pagamento do piso nacional de frete mínimo, ele é o contratante da carga. Então, ou seja, se eu, indústria, estou contratando a transportadora, então eu, como indústria, sou o responsável pelo pagamento do frete mínimo, tá? Agora, se eu sou uma transportadora e estou contratando um terceiro, né, um autônomo ali, seja agregado ou terceiro, eu sou responsável pelo pagamento do frete mínimo para esse terceiro, tá? Então, sempre o responsável, ele é o contratante da carga. E a multa vai para o contratante da carga por não cumprimento do piso mínimo de frete. Mas será que os órgãos estão certos? Porque eu tenho cliente que trabalha com o próprio caminhão, trabalhou no frete mínimo e está com multa. Onde ele tem que recorrer, então? Se ele tem o próprio caminhão e ele é uma indústria, por exemplo, ele não está coberto Então, pela. alguns casos dele, ele é uma transportadora de logística que Sim, transportou com o próprio caminhão dele abaixo do piso para uma Pra uma indústria que indústria. contratou ele, e ele foi multado por ter aceito trabalhar no. Não, ele só vai ser multado se ele contratou um terceiro. Se foi frota própria, a Ele multa pode tem que. recorrer. Pode recorrer, porque a multa Pode tem que recorrer. ir para quem contratou o piso mínimo. Tá. Então, os clientes meus que consultaram a semana, então, ó, você que aceitou trabalhar mínimo, a multa não é para você, se ela tá errada, e vamos atrás. Vai ter uma multa depois que mudar, né, a lei 1343, perdão, a medida provisória 1343, ela vai mudar esse cenário, ela começa em 24 de maio. E neste momento, a partir desse momento, se você emitir um CTE sem CIOT, porque na verdade passa a ser obrigatório o CIOT para todas as operações, e o próprio CIOT vai bloquear a emissão abaixo do frete mínimo. Porém, se você tentar emitir sem o CIOT, né, porque o CIOT vai bloquear, o transportador, mesmo ele não tendo contratado um terceiro, um autônomo, ele vai receber uma multa de R$ 10.500 por emissão de documento abaixo do piso mínimo. Então, esse cenário muda a partir de 24 de maio, que é quando começa a vigência da Lei 1343 de 26. É ruim pela rigidez ou é bom porque vai ser rápido e todo mundo tá na mesma regra? Carraro, esse é um tema polêmico, né? Você perguntar o que eu acho do frete mínimo, eu acho muitas coisas. Eu acho que o que foi sendo construído, né, no transporte ao longo dos anos, e aí a gente vai falar de frete retorno, a gente vai falar de diversas coisas aqui, ele desgastou mesmo o transporte, ele, né, rebaixou ali a importância do transporte. Então, talvez por isso que chegou nessa questão aqui do frete mínimo. Porém, já que temos ela, né, ela já está promulgada, ela é de 2018, então a gente não tem como, né? Até outro dia eu estava participando de uma reunião que as pessoas, não, a gente tem que ir lá para tirar o frete mínimo. A gente tinha que ter feito isso em 2018, que é quando a lei foi, né, assinada. Agora, a gente tem que cumprir, a gente pode representar por mudanças nessa Pedir a lei. mudança porque é impositivo, tá imposto, tem que Mas a trabalhar lei ela daquela já forma. existe, então a gente não tem como discutir. E ela tira a lei. livre a concorrência, né? Ela tira livre concorrência, né? E aí
você vai, por onde você vai ganhar ali? É o seu diferencial competitivo, é tudo aquilo que a gente falou no começo. Então, como eu inovo, como eu controlo o custo, como eu cuido dos Mas em meus números ela é processos. boa para o transporte? O valor que ela tem lá Em termos geral, ela é boa é para o boa para o transporte. transporte, Garante né? que o cara não pode te matar a hora que você estiver lá no seu finalmente, com todos os impostos, com caminhão, com motorista, com tudo que você O que assume. aconteceu mesmo com o diesel, né, essa subida repentina aí do diesel. Então, o frete mínimo, ele tem lá o agente regulador, que quando tem uma disparidade X no diesel, ele também já aumenta o frete mínimo, ele não espera o período. Então, tudo isso, se a gente for olhar, né, eu sempre falo, a gente tem que saber olhar a parte boa daquilo, né, copo meio cheio, meio vazio, tudo depende de como eu olho. Então a gente tem que saber aproveitar ali o que que é bom. Eu acho que a parte boa é que vai regular o mercado, né. Só quem se organiza é que vai conseguir, continuar no jogo. E daqui a pouco a gente assimila, sabe? Eu faço um parâmetro, porque eu, na área de seguros, antes de existir a VIP, a FIP, que já existe há mais de 20 anos, era um problema eu determinar quanto eu tenho que pagar do caminhão. Então, a seguradora tinha que cotar mercado e ver quanto vale aquele caminhão. E aí criava uma discussão. Agora, a FIP, certo ou errado, porque o governo deixa ela um pouco acima também, por causa de. É sobre ela que eu calculo IPVA. A gente tem uma dificuldade no ramo de seguros, porque lá na FIP o caminhão está 800 e no mercado está 650. Então, a gente tem que fazer 90% na FIP, fazer uma ciranda, porque ela se mantém por causa do IPVA que se cobra sobre ela, né? Essa é a minha visão, posso estar errado, mas essa é a minha visão, porque não tem lógica ela não ser tão rápida, né, de acompanhar. Mas quando existe métrica é importante. Então eu acho que no frete mínimo pelo menos existe uma métrica. Aí eu discuti para ela se atualizar rapidamente em função de combustível, Uma de pneu, de disparidade. paridade, legal. Perfeito. Eu acho que é bem positivo isso no Exato. sentido de ter E métrica. e e assim como, né, ela, né, que vai, filtrar do mercado realmente quem se organiza, quem faz as contas, os transportadores, né, que se preocupam em fazer um serviço de excelência, vai acontecer com a reforma tributária, né. De novo, ela vem de uma forma que ela precisaria ser mais discutida, né, tem muitos cenários, assim como no frete mínimo, tem muitos cenários que não foram considerados, até por próprio desconhecimento de quem está lá legislando, tá. Mas ela de qualquer maneira, quem souber, né, se preparar para ela, ela vai ser um divisor de águas entre os bons transportadores e os não tão bons. Vai conseguir de fato, diferenciar e entregar um serviço de excelência junto com isso. Então, é a forma como você olha. Então, o transportador que se preparar para a reforma tributária vai conseguir ter a sua fatia de mercado ali preservada e talvez até aumentar a sua fatia de mercado. Competência acima de tudo, olha, Especialização, especialização. especialização, porque com a reforma tributária, só quem realmente faz tudo correto é que vai conseguir vender seu serviço. Só vai se creditar do imposto, né, a indústria que contratar um transportador que paga todos os impostos. E ela vai se preocupar com isso, porque senão vai estar tudo ligado. É uma cadeia ligada e isso é muito positivo por causa de regras. Então agora você vai ter que ela vai exigir que você mande o comprovante de pagamento do seu imposto. Você acha que, por exemplo, o transporte daqui 10 anos, o setor para quem presta o serviço vai estar melhor do que hoje? Acredito que vai estar Muito melhor. muito melhor, eu espero. A gente precisa inclusive disso. Porque isso que a gente faz na transportadora para que ela seja de sucesso, igual você fala, que é escutativa, escutar, entender, planejar, olhar todo dia e olhar o número final. O resumo é isso, você entendeu? O resumo é isso, ó. E Dentro da sua transportadora, a lição que ela traz hoje é fantástica. Se você não guardou nada, guarde isso. Escuta ativa dentro da sua transportadora do mercado, que você vai ter lá nos sindicatos, vá para os sindicatos, lá que está os transportadores, você que não faz parte, então vai lá, abre escutativa dentro e fora das novidades, tenha um planejamento vivo, mudando todo dia, olhando, ela passa aqui por olhar o seu motorista, capacitar ele, olhar as necessidades dele e, por último, fazer a conta do que se está sendo viável, se está sendo sustentável. Sustentável é isso. Se você vai poder continuar no seu negócio. Se o seu negócio continua. E para continuar, tem que sobrar margem. Se ela for negativa, você vai estar comendo o seu próprio patrimônio. exato, Carrara, uma coisa muito importante desde quando eu entrei na Roda Brasil, eu tenho esse tipo de conversa com o Rogério. Não é valor de faturamento que manda. Né, as pessoas gostam: "Ah, eu faturo tantos, né, milhões e nã Não importa nada o valor que você fatura, importa a última linha.
E fantástico. Quanto que te sobra? Isso. Muitas empresas faturam muito menos e têm valores da última linha maiores do que empresas que faturam mais. Por quê? Porque elas fazem gestão. Vou falar um negócio pra você, eu já te admirava, Rafaela. Mas depois desse bate-papo aqui, fantástico, fantástico, fantástico. Como abre mente, minha que estou atrás de muito disso, com certeza vai ter os podcasts ali, vai ter a mentoria de Rafaela, eu espero isso no futuro. Você está crescendo muito, maravilhosa, maravilhosa. Deixa eu te falar, a gente tem um tempo limitado, vou ter que voltar você para uma parte 2, que a mudança é incrível. Esse ano é um ano de transformação para o transportador, e quando eu tenho problemas de transformação, gera oportunidades. Pessoas que vão decidir, eu tive cliente que falou, não quero mais isso, já está me fazendo mal. Eu tive cliente transportador que falou, fechei, não vendi para não sobrar para mim, vendi 30 caminhão, acabou, parei a operação e avisei minhas indústrias que assim não é mais. E eu vou viver de outra coisa. Teve gente que fez isso, então está na hora de oportunidades, porque abrem oportunidades, abrem dificuldades e vão para cima, né? Rafa, aqui nós fazemos sempre um exercício final. Então, você com toda essa experiência de controller de uma multinacional muito grande, passando por empresa de energia, vindo para o transporte, entrando de cabeça, parabéns. O meu amigo Rogério é um cara abençoado por Deus de ter você ali como par dele, né? Você voltava, então você tem ali 11 de controle de uma, mais um e pouco de controle de outra, e agora 12 anos no transporte. O que voltaria na época que você estava lá de estagiária? Que mensagem? Você tem uma filha aqui assistindo a gravação, a Ju tá ali, eu falei até que eu ia chamar ela aqui para falar um oi, né? Vem aqui, Ju, falar um oi. Vem aqui falar um oi. Entra aqui na cena, ó, tá assistindo, vem falar um oi. O que é sua mãe para você? Vai lá no microfone de sua mãe e fala um pouquinho aí. Quem que é sua mãe? Aqui pertinho no microfone. Quem que é sua mãe? Aqui, ó. Pé, puxa a cadeira. Quem que é sua mãe, Ju? Nunca fiz isso, mas vou fazer. A minha mãe é muito especial pra mim. Ela é, tipo, a minha maior referência como pessoa, como mãe. Ela é, tipo, uma das minhas pessoas... A minha pessoa favorita É sua heroína. E ela é muito especial e ela sempre vai ser muito especial pra mim. Ela sempre esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Ela sempre me apoiou e ela sempre vai me apoiar. E é isso. Então, vamos lá. Então, você está dizendo, sua mãe, eu vi que ela tinha uma atividade tranquila enquanto você veio ao mundo. Eu tenho certeza que é orgulho dela, do seu pai, tal. Mas então ela teve pouco tempo com você, então teve um tempo de qualidade com você. Apesar de pouco tempo, foi de muita qualidade. Eu vejo que às vezes ela fala, vamos jantar aqui. Ela falou, não, a Ju tá me esperando e depende de mim. Levo na escola, faço isso. Então ela conseguiu adequar a empresária que ela é, a visionária que ela é com a mãe. Dá para conciliar. Ser satisfeita com isso e ver como espelho. Manda um beijo aí pro pessoal. Um beijo. Um beijo pra ouvir, tá vendo? A família, o negócio é família. Pode continuar aqui, tá, Ju? Família E vamos é muito continuar. mais importante. E assim, quero até pedir licença um minutinho, porque é isso, Carraro. Nada disso que eu faço hoje, né, de estar à frente de uma entidade, estar à frente de uma empresa, representar, né, eu falo assim, a gente lá na Roda Brasil, a gente ajuda a levar o sustento, né, para muitas famílias, e nada disso teria sentido se eu não tivesse a minha família. Pra espelhar. Então manda um recado agora para Rafaela, de estagiária na Nestlé, encantada, já trabalhando com 17 anos, que engrandece, de estagiária, evoluiu, contou. Tem gente que entra, vai ficar quase estagiário, não menosprezando, é feliz daquele jeito. Mas você, eu vejo que é muito feliz com o que você construiu, né? Então manda o Perfeito. recado para aquela. Eu diria para a Rafaela de 20 anos atrás, seja forte e corajosa. Seja quem você é, seja você e quem você é. Porque isso é uma coisa que tentam mudar muito durante a sua trajetória, né? De que você tem que se enquadrar em isso ou em aquilo. Não, você só vai entregar seu melhor resultado se você for quem você for. E eu aprendi isso, né, a duras penas aí ao longo desse processo, Carraro. Eu diria também que as situações mais difíceis da minha vida
é que iam me transformar em quem eu sou hoje. É aquilo que te pressiona, que te faz crescer. Exatamente. Então, assim, as situações mais difíceis são as que me trouxeram mais conhecimento, mais base para estar onde eu estou hoje e seguir neste caminho, né? Então, isso muda tudo. E é isso, assim, confie em você, faça o seu melhor. Vai ser difícil, sim, muito difícil, mas você vai conseguir. Amém, que coisa boa. Ô Ju, vou falar para você. Você imagina hoje você dentro da RBL, vai fazer algum cursinho de administração, tal, ou você vai fazer o quê? O que você quer da vida? Não, eu não gostaria porque sempre minha mãe chega cheia de problema e ela sempre fica um tempão lá e ela chega estressada. Mas ela não chega feliz com esse sorriso feliz? De problema? Será que ela não gosta? Será que ela não fez problema? Mas o que você pensa? O que você vai estudar? Você já tem na cabeça? Eu queria estudar moda. Moda? Ai, que legal. Moda tá crescendo muito. É isso aí, seja feliz no que você E aí escolher, a gente tem vai que ser feliz. transportar, né, as coleções dela. Isso. Que legal. Mas meu menino é Beleza. apaixonado por transporte, né? Tem um menino mais novo, ele é apaixonado por transporte. E eu acho que a vida vai mostrando também pra gente ali os caminhos, né? Eles vão muito acontecendo, a gente tem que confiar no processo. Eu falo sempre isso também pra minha equipe. Quem estiver assistindo a minha equipe pode escrever aqui, ó, que é verdade. Assim, ó, faça o seu melhor. Que legal. Faça o seu melhor, porque tudo que for seu vai O vir. seu, não faça o outro. É o Se torne seu a pessoa melhor. melhor que você puder. Faça o seu melhor, Mensagem. porque tudo que for seu vai vir quando você faz o seu melhor. Que legal. Muito bem, nós vamos encerrar com isso. Você que está nos ouvindo, nos acompanhe nas redes sociais, também vai estar o contato aqui do Sindicamp, né? O pessoal vai adicionar aqui na tela. Nos siga. Obrigado de ter nos dado esse tempo nos ouvindo. Talvez você está no carro, você está na academia, o bom do podcast aí você pode ouvir, né? E tá aprendendo. Hoje o mundo é muito melhor. Quando eu estava lá atrás era só livro, TV era só novela, não tinha quase. Então hoje você tem muita ferramenta. Se use dessas ferramentas. O homem se acostuma a tudo. Vem se acostumar a jogar seu tempo fora, jogue no setor. Ah, mas eu não gosto disso. Você não gosta disso, então tá no setor errado. Você tem que trabalhar onde você gosta. Então, obrigado de nos ter ouvido, que tenha trazido alguma palavra de crescimento. Se uma só serviu para você, a gente já fica contente. Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Carraro Cast, o ecossistema 360 para transportador de elite. Nós vamos continuar, nós estamos gostando do jogo. E nós vamos terminar com mensagem da presidente do Sindicamp Campinas, diretora da RBL Logística, uma empresa cheia de sucesso ali. Então, vou terminando com você, mandando uma mensagem aí pro pessoal, convidando para o evento, o que você quiser. Carraro, muito obrigada pelo convite, de estar aqui compartilhando. A gente sempre aprende. Quanto mais nós falamos de transporte, mais nós evoluímos, mais a gente contribui com o nosso propósito, que é levar conhecimento, é que as pessoas conheçam da importância do transporte, a importância do motorista, a importância de ter o caminhão na estrada. E eu quero dizer para todo mundo assim, ó, participem, né? Conheçam, se interessem. Eu acho que a maior competência, né, que um ser humano pode ter é a curiosidade. Ela leva você aonde você nem imagina. Então, sejam curiosos, aprendam, perguntem, que isso vai levar você muito longe. Seja como transportador, como alguém do ecossistema de transporte, seja como um trabalhador do sistema de transporte. Tenha curiosidade, isso te leva muito longe. Obrigada. Muita boa reflexão. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e vai Brasil! Agora com o Neymar, com o Vini Júnior e vão para cima. Nós contamos com vocês, nós vamos estar torcendo por vocês. Eu até em alguns jogos presencial, fui convidado aí para vou estar em alguns jogos. É um prazer, um beijão no coração de vocês e continuamos à disposição. Valeu, gente!